Olá pessoal, muito bom dia, vou esperar o pessoal entrar aqui. Opa. Pegar minhas anotações. Muito bom dia, bom dia. Um pouquinho atrasado aqui, uns 4 minutinhos, mas vamos lá. Então pessoal, vai começar mais um programa, Plante Você Mesmo. Vou deixar o pessoal entrar aí. Muito bom dia. Seguindo com uma série de lives aí que eu tenho feito. E vou seguir falando sobre algumas plantas internas ainda que eu tenho aqui. E também a pedido de algumas perguntas que eu tive aqui no direct e que as pessoas deixam aqui para mim, também tem pessoas que me chamam aqui no direct também. Em cima disso eu vou montando as lives, né? Então teve várias perguntas aí. Então hoje vai ser sobre isso, sobre tema diversos assim de jardinagem, também algumas coisas sobre métrica de jardinagem que tem muitos seguidores que têm dúvidas aí também a respeito de como montar seu jardim na sua residência. Então aqui eu vou dar alguns insights, saber olhar para o jardim e também ter essa noção, trabalhando com plantas mais altas, plantas mais baixas, né? Tipo de gramado, tipo de forração e as medidas, enfim, também algumas coisas mostrando para vocês como é que é feito o cálculo também, para quando tu quiser montar um canteiro, um jardim, né? Então vai ser uma live onde eu vou explanar um pouco de cada coisa, assim, para vocês começarem a ter noção de como é feito o jardim. Então, meu nome é Marcelo Farias, para quem não me conhece, para quem já me conhece, né? Também trabalho há 40 anos aí no ramo de jardinagem, vou ensinar aqui você mesmo a fazer o seu jardim, a fazer seu vaso, a montar seu vaso, a plantar florzinhas, tudo sobre jardinagem, né? Aqui eu falo sobre tudo, né? Como fazer mudas, como plantar, como fazer horta, né? Também eu sempre tento abranger assim um máximo de assuntos para vocês terem essa noção. E sempre falando assim uma linguagem mais sem muitos termos técnicos, aonde vocês também vão aprender, né? Também, porque jardinagem para mim não tem mistério nenhum e eu tento mostrar aqui isso para vocês também, né? Passando todas essas técnicas adquiridas ao longo dos anos, né? E eu acho que eu consigo passar isso e vocês conseguem aprender alguma coisa também, né? Tá? Porque às vezes para mim são perguntas que podem ser às vezes a gente fica assim, mas como é que a pessoa não sabe? Mas é normal, né? Cada um no seu ramo, né? Então eu tento explicar de uma maneira em que vocês vão aprender, né? E de maneira fácil. Então, quem quiser deixar algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Como eu sempre falo, lá no final da live eu respondo. Se eu passar alguma pergunta, pode me chamar ali no direct que depois eu respondo também, tá? Se quem tiver alguma dúvida também a respeito de jardinagem, quiser mandar algum vídeo, alguma coisa, as pessoas me mandam ali no direct, ali eu sempre respondo também a respeito de alguma planta com fungo, alguma praga, alguma coisa assim. Eu também sempre respondo, tá? Pode mandar sem problema nenhum. Eu estou aqui para ajudar vocês, como eu já disse, meu propósito é esse, ajudar vocês. Então vamos lá, pessoal. Teve uma seguidora aqui. Até é bom, eu falei na última live, vocês terem um caderninho de anotações, né, onde vocês vão anotando tudo que eu vou falando, né, porque é bom para vocês aprenderem, né, e terem isso sempre com vocês, né, porque quem tem bastante planta sabe que é uma filha, é um filhinho, né, e tem que ter cuidado também, tem que estar sempre adubando, sempre cuidando ou água em excesso ou falta de água. Então o cuidado é diário, né? Tem que ser diário, né? Claro, tu não vai molhar, dependendo da planta, tu não vai molhar todos os dias. Eu digo diário porque tu tem que estar sempre observando, né?
alguma deficiência de adubo, ou falta d'água, ou uma poda, ou uma limpeza melhor na grama. Então a gente tem que estar sempre observando para poder deixar a planta em condições de ficar bonita, né? Porque a jardinagem, para a gente ver assim, para ter a beleza, né? A gente precisa cuidar e adubar e regar, porque senão não adianta, né? Fica tudo feio e daí quando vê não tem aquela beleza, né? E aí não adiantou de nada a gente ter comprado aquela planta ou ter plantado aquela grama ou ter feito um jardim maravilhoso onde não teve manutenção e tu acaba perdendo tudo, né? Ou ter feito de forma errada, né? Ter entrado com materiais inadequados, onde é sombra, tu põe coisas de sol, onde é coisas de sol, tu põe coisas de sombra. Então eu tento ensinar isso aqui para vocês também daqui a pouco vão em algum garden, vão em alguma floricultura e vocês terem essa propriedade e saberem escolher e não deixar a pessoa que está vendendo, às vezes, muitas vezes não tem também essa noção, não tem esse conhecimento e vende uma planta que é do sol para dentro de casa. Então isso eu também tento sempre abordar aqui para vocês não terem surpresas, porque acontece muito, mas eu fui na floricultura e eles me falaram que dava no sol. Mas sol o quê? Às vezes a pessoa acha que entrar um sol da janela é sol numa planta, aonde uma planta precisa pegar sol direto, sol da rua direto nela, né? Então isso acontece muito aqui na floricultura, já aconteceu. Eu passo para os meus vendedores aqui que eu tenho 3 vendedores aqui na loja, né? E eles têm que ter muito esse cuidado, tem que falar tudo, precisa da drenagem, precisa do bedim, precisa da terra, do composto, eles já saem, as pessoas os meus clientes que compram aqui, eles já saem instruídos como ele tem que molhar, como tem que adubar. Então tem que tomar esse cuidado, né? Se tu vai num garden, a pessoa, o tempero dá dentro de casa. Não dá dentro de casa. Tu tem que estar ciente que ele vai dar por um tempo e que ele pode vir a morrer, entendeu? Então aí é diferente. Tu vai estar consciente que tu vai ter aquele temperinho ali dentro, se tu quer ter na tua cozinha ali, tem gente que tem, mas são conscientes que vai morrer daqui a pouco que tu vai trocar. Ou tu ter daqui a pouco 2, 3 temperos e tu vai girando com eles, né? Vai fazendo esse rodízio, né? Eu tenho muitos clientes que fazem isso, que querem ter temperinho perto na cozinha, só que não pega sol, o tempero tem que pegar sol, né? Então tu tem que estar ciente dessas coisas, que tempero precisa de sol, não adianta. Ele pode até dar também num parapeitozinho assim na janela, assim, né? Tu pode montar uma floreirinha, ele dá também, mas não é o local mais apropriado, né? Ele vai dar por um tempo, tu vai ter que entrar com poda, se tu planta manjericão, alecrim, esses são os mais resistentes, né? Uma sálvia também, mas daqui a pouco eles começam a ficar feio, as folhinhas começam a amarelar e tu tem que estar trocando. Então tem que ter essa consciência, né? Que tempero é de sol, que tal planta é da sombra, tu tem que usar na sombra. Então por isso que essas lives eu sempre falo que é importante vocês terem um caderninho, anotar, e quem tem bastante planta, quem gosta, e para poder cuidar direitinho das suas plantas. Eu quero falar hoje, uma seguidora me pediu, né, essa semana, ela me perguntou, Marcelo, eu quero fazer muda de costela de Adão. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem gente que acha que a folha da costela de Adão tu consegue fazer muda. Não, tu não consegue fazer muda da folha, tá? A folha não é para fazer muda, ela vai decorar. Hoje em dia se decora, né? Tu compra essas folhinhas, tu pega, tem folhas maiores, essas são menores, né? E tu coloca num vasinho com água, mas ela fica só decorativo. Ela não vai enraizar, né? Para te fazer uma muda da costela de Adão, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem uma que tá grandinha, né? Uma muda em pote. Então tu tem que pegar essa parte do tronco, tá? Ou aqui no final, aqui, ó.
tu corta, né, esse tronquinho, claro que daí tu tem que pegar uma costela de adrão grande, onde tem bastante assim para fazer as mudas, mas é através desses toquinhos aqui que tu faz a muda da costela. Tu pode retirar todas as folhas, plantar só o toco, mas sempre tem que cuidar essa direção aqui, ó, tá? Eu deixei de propósito aqui. Tem que cuidar essa direção. Se tu botar esse tronquinho de cabeça ao contrário, ele não vai enraizar. Então tem que ser sempre na linha da folha. Então sempre quando tu cortar, tu cuida a direção do tronquinho e tem que ser esses tronquinhos. Ao cortar um palmo assim, ó, fazer vários tronquinhos, né? E aí tu faz várias mudas e põe no potinho assim, com a direção das folhas, como eu mostrei. E aí ela vai sair folhinha nova e vai depois criar as folhas, tudo normal, né? Mas é feito assim, através do tronco, não é através da folha, né? Essa daqui é uma muda que hoje eles fazem de semente também, as mudas, né? Então eles fazem em escala, né? Porque em estaca demora um pouquinho mais. A semente também, ela vem pequenininha, depois ela vai demorar para rasgar essas folhas assim, né? Geralmente as pequenininhas, elas não vêm com as folhas rasgadas aqui, ó, da costela de Adão assim, ó. Essa folhinha rasgada, né? Ela vem mais arredondada. Então a costela de Adão, vocês têm que ter esse cuidado, porque através da folha ela não vai enraizar não. Então por isso que eu quis mostrar aqui num vídeo como é feita essa muda, e vocês podem ter várias mudas, né? E são plantas, costela de Adão eu adoro, né? Planta muito resistente, né? Usado em sombra, tu pode usar ela em sombra, meia sombra, né? Só sol direto assim, até dá no verão, sabe? Mas ela vai queimar algumas folhas, né? Algumas folhas daí tu tem que estar entrando com uma limpeza, porque quando ela brota essa folhinha nova, é uma folha muito tenra, muito sensível. Aí pega o sol de 40 graus aqui no verão, é muito quente, às vezes dá 40, 41 graus, né? Então acaba matando, secando aquele broto novo. Isso acontece muito também, até abrindo um parênteses aí, eu fiz uma publicação sobre a sica, né? A sica é uma planta extremamente resistente, mas é uma planta que quando ela sai, as folhinhas novas dela, ela é muito fraquinha quando ela é nova. Então tem locais que o pessoal está me passando aqui, que dá tipo tem alguns seguidores que falaram que dá uma praga. Pode ser e pode não ser. Pode ser algum tipo de fungo, ou de cochonilha, ou de pulgão também, mas pode ser também que quando ela sai com essa folha novinha, o sol muito forte queima ela também, entendeu? Então tem que ter esse cuidado também, daqui a pouco fazer uma proteção, né? E se for também alguma praga, né? Quem tiver alguma foto até já pedi, porque tem locais que diz que a sica morre todas as folhas, e é geral, né? Em vários locais do Brasil eu fiquei meio intrigado, porque a sica é uma planta extremamente resistente, é uma planta que lá do tempo Jurássico, né? De várias plantas que sobreviveram do tempo Jurássico, né? Entre samambaias e araucárias, né? A sica, né, é uma das plantas. A sica, eu estou falando da sica revoluta, tá? Tem a outra sica também, né? Mas a sica é essa mais comum, né? E ela é extremamente resistente, só que tem que cuidar quando sai a folhinha novinha, né? E se for algum fungo, alguma praga, daí tem que entrar às vezes com algum defensivo mais forte, mas sempre quando ela está queimada, as folhas não adianta. O que tem que fazer? Podar todas aquelas folhas para vir folha nova, né? Então tem que fazer toda aquela limpeza ali no miolo, tem que ser feito bem limpinho, tirar tudo que é sequinho, deixa só o miolinho no meio ali, que é onde sai a folha dela, e o resto ao redor tu tem que retirar tudo, sacar fora, para ela vir folha nova. E ficar de olho, se for fungo, olha, às vezes vem
Se tu mora em um condomínio de casas também, onde tem muitas cicas, onde dissemina esses fungos assim nas folhas, então tu tem que cuidar se o teu vizinho também não tem, porque se o teu vizinho tem, passa para a cica ali, para a tua cica também. Então não adianta só tratar a tua, daí tem que tratar todo o condomínio, todo ali ao redor das casas. Isso acontece muito com fênix canariensis, né? Ela dá um besourinho, um bichinho que dá no meio da fênix canariense, né? Que é aquela que é um tronco, e em cima ela dá aquelas folhas, é uma palmeira, né? E aí ela parece um abacaxi. E geralmente ali no meio tem um besourinho que dá ali e que mata. O miolo dela, ela vai comendo ali dentro, ali despenca todas as folhas e ela acaba morrendo. Aí tu tem que entrar também com defensivos mais fortes para poder eliminar esses bichos. E geralmente, às vezes, quando está num grau muito elevado, assim, tu não consegue nem salvar a planta. Então tem que ficar de olho, né? Mas eu fiquei intrigado com a cica. Quem tiver fotos aí aqui no Rio Grande do Sul, acontece às vezes isso no verão, de secar por causa do sol, né? Porque sai o brotinho novo, ela acaba secando ali e acaba ficando feia, né? E o que dá muito nela é cochonilha e pulgão. E aí eu entro com óleo de ninho, eu entro com aquela solução do álcool isopropílico também, que eu já passei aqui, né? E adianta, só que daí tem que pulverizar mais seguido, toda semana, né? Depois tem outros defensivos mais fortes, né? Tem gente que usa até cotrine, né? Aquele que mata barata, né? Também dá para usar, mas é um veneno, né? Mais forte, né? Então, mas em último caso, né? E tem outros venenos aí que se usam, mas eu não gosto de usar veneno, eu entro com essas soluções mais caseiras e mais que ajudam mais o meio ambiente. Então, acho que eu falei. Outra planta que eu quero falar, outra planta interna, pessoal, que semana passada eu não tinha aqui e que eu gosto muito, que vocês podem ter na casa de vocês, é essa daqui, ó, bambu da sorte. Aqui eu peguei, que ela vem assim mesmo, né, cortadinha. Isso daqui tu coloca na água, né. Eu até vou tirar aqui para vocês verem. Ela é uma dracena sanderiana e aí um meio comercial, né, para comercializar ela melhor, eles botaram o nome de bambu da sorte e ela viralizou, né? Tu pode botar vários tronquinhos assim na água, ela enraiza muito fácil, dá super bem. Se tu quer um verde na entrada da tua casa, assim, sabe? Tu consegue até uns galhos maiores, assim, e se tu tem um vaso de vidro grande, fica lindíssimo com água, tu põe tantinho, nunca pode botar muita água, tu tem que cuidar. Aqui, ó, ele só precisa uns 3 a 4 dedinhos de água, assim, uns 3 dedinhos de água aqui, ó. Se tu botar muita água até aqui em cima, tu pode matar o bambu da sorte. Então tu tem que tomar esse cuidado, é sempre um tantinho de água embaixo. E tu pode colocar também uma britinha junto. Eu vou mostrar outro arranjo que tem aqui com britinha, né? Que é uns arranjos que vem já pronto para nós. Aqui ele só tem britinha e água, né? Que é o que a gente tem encontrado muito no mercado, né? Isso aqui vem de São Paulo para mim. E aqui ele só tem britinha e água e ele dá super bem. Tu quer um vasinho pequenininho para botar em cima da tua mesa, né? Pode decorar, ela é muito resistente. Eu adoro o bambu da sorte, uma plantinha muito boa. E tu pode também usar, assim, aqui tá num vidrinho, ó. Deixa eu só tirar aqui. Aqui ela já enraizou, ó. Vou mostrar para vocês. Eram umas que estavam mais feinhas, e aí eu tirei e ela já está enraizando, ó. Ela enraiza muito fácil, essa daqui ainda não enraizou, mas ela enraiza muito fácil na água. Pode ter até um vidrinho de café, esses café solúvel que a gente compra às vezes, né, de Nescafé assim, né? E tu pode decorar, né? Pega umas mais baixas, umas mais altinhas, enche o vidro assim, com bambu da sorte, fica lindíssimo. E ele também vem plantado assim, ó. Hoje eu gosto também de usar ele plantado, aqui ele na terra, ó. Então ele é uma planta que aceita, é a mesma, ó,
Dracena sanderiana ou é o bambu da sorte, né? Então é uma planta que aceita tanto na água, tanto na terra e decora super bem, é uma planta que dá super bem interno, é uma planta muito resistente que eu adoro usar. Agora eu vou sair um pouco dessa parte das plantas internas e vou mostrar para vocês também, eu estou acompanhando o crescimento dela, mas essa é uma mudinha, aquela begônia maculata, que eu fiz as mudas, ó, e ela tá vindo, ó. Eu podei ela era uma muda alta, aí eu peguei os galinhos, plantei os galinhos aqui embaixo, e ela tá vindo embora. Então, quando tem essa e tem essa daqui também, eu tinha podado, que ela tava feia, agora ela tá ficando bonita. Eu botei adubo, tudo, ó. Então aqui, ó, ela tava assim, ó, bem pernuda, e daí eu podei ela aqui no meio. Se vocês verem, ela já tá saindo brotação ali, ó. Então a begônia maculata aceita. E aqui é os galinhos que eu plantei, ó. Tudo brotando. Isso que agora aqui, ó, tudo brotando. Isso que agora aqui é inverno. E aí o crescimento dela é mais lento. Então, isso vocês podem fazer também. Eu quis mostrar aqui, porque tem muita gente que tem begônia maculata e me pergunta muito, o que eu faço quando ela fica pernuda? Poda ela, replanta os galhos que ela vem toda novinha. E entra com adubação também. Aí quando tu vê, porque a begônia maculata, quando ela fica pernuda, ela fica feia, né? O bonito dela é cheinho assim também. Então é uma planta que é extremamente resistente, uma planta também que eu gosto muito de usar por causa da coloração da folha dentro de casa, ela dá super bem também. E aí tu pode entrar com essas estratégias assim, né, de verde, uma mais colorida, que fica legal, né? Outra coisa que eu quero falar agora é sobre flores, né? Eu tive uma seguidora que perguntou para mim sobre qual flor pendente que eu uso, assim, que eu gosto mais. E aí, a que eu uso mais aqui em Porto Alegre é o gerânio pendente, né? Uma planta extremamente resistente, né? Tem várias cores. Então, eu gosto muito de usar essa planta aqui, ó, que é super resistente. O gerânio aguenta sol, tá? Geralmente tu tem uma floreirinha na tua casa, assim, e tu queres uma planta que seja resistente, que não necessite de muita água, o gerânio é espetacular. Porque ele é uma planta que não requer, assim, muita água. Os únicos cuidados que tu vai ter que ter com ele é de tanto em tanto tirar as folhinhas secas que vem, né? E ele gosta de adubação. Então tu pode entrar com uma estratégia de adubação para ele estar sempre florido, porque é uma planta extremamente resistente e para ele ficar bonito e viçoso, tu tem que adubar, né? Aí entra com a estratégia de adubo para floração, ou uma farinha de osso. Quando tu for plantar, tu pode virar bem a terra, sempre quando tu for plantar uma flor, tu pode virar bem a terra e acrescentar uma farinha de ossos ou torta. Hoje tem torta de mamonas com farinha de ossos, que é rico em fósforo e aí libera a floração, né? É uma estratégia boa. E depois tu entra também a cada 15 dias, se tu tem um adubo líquido para floração, dilui, né? E uma tampinha, geralmente eu uso aquele Bayfort ou um outro que tu tiver, qualquer um que tu tiver na tua cidade, que seja para floração. Tu entra a cada 15 dias com essa rega, né, com adubo, e depois, né, nos outros dias tu molha normal. E tu vai ver, tu vai ter gerânios lindíssimos, né? Porque o gerânio ele gosta de adubo, e se tu esquecer de molhar também 1, 2 dias, não é uma planta que vai sentir, só que ele gosta de sol. Ele gosta de sol para ele pender. Aí, mas não pega sol, Marcelo, daí não adianta, não dá. Aí se não pega sol, tu pode usar de outras estratégias. Geralmente eu gosto de usar aspargo, eu não tenho aqui, mas eu tenho outras plantas que eu uso em sombra, que são pendentes, né? E aspargo, tem cissos também, que é bonito, né? Que dá aquele verde bonito, né? Esses dias ali no meu box, ali até eu tenho que fazer onde eu treino, crossfit, eu que fiz todo o jardim ali para eles, e não pega assim, não dá para botar flor assim. Daí eu entrei
Na parte da frente é muito quente, né? Mas como não tem assim, teria que ter rega, teria que ter mais esse cuidado de adubação e tal, e daí eu entrei com aspargos, né? Que o aspargos ele fica pendente, faz aquela cortina verde assim, né? O aspargo pendente. Então nós temos muitas plantas pendentes, muitas flores pendentes. Aqui hoje eu falei só sobre o gerânio, que é uma planta que eu gosto muito também de usar, né? E ela dá super bem aqui no nosso clima, né? Mas eu acredito aí que no Brasilzão aí também dá, porque ela é uma planta do sol, né? E ela gosta de sol e não gosta de muita umidade, adubação também. Então é uma ótima pedida para floreiras, para você ter algo pendente, florido e que fique bonito. Como eu ia dizendo para vocês também, eu quero falar também, que me perguntaram, Marcelo, que nem falaram esses dias, eu não tenho dinheiro para contratar um paisagista, né? E eu até falei, né, sobre isso, que tudo tem seu custo, né? Nada mais justo que um paisagista cobrar pelo projeto dele, eu também concordo com isso, ele tem que ser cobrado. Ele vai elaborar, ele vai ir no local, ele vai ver incidência de sol, ele vai ver que planta dá. Todo esse feedback que eu dou aqui para vocês é o que o paisagista vai fazer e vai botar no papel para vocês enxergarem, né? Eu sou um cara que, eu já falei para vocês, eu não me intitulo paisagista, eu me intitulo jardineiro, né? Eu sou jardineiro, mas eu tenho uma bagagem muito vasta e quando eu vou no local, como eu tenho esse conhecimento das plantas, onde dá, onde não dá, então para mim é muito fácil eu conseguir elaborar um jardim mentalmente, né? Eu visualizo o local e consigo enxergar. Essa semana eu até fiz um vídeo onde eu fiz um jardim aqui em Porto Alegre e postei nos stories, mas vai ter mais vídeos sobre esse jardim, onde eu elaborei, assim, era um jardim, assim, é um jardim difícil, assim, complicado, porque é na rua, as pessoas não respeitam, embaixo de um parapeito, assim, de um prédio, e tem muita circulação de pessoas, e geralmente as pessoas, tem gente que não respeita, estraga, né? Infelizmente, né, a gente vive numa sociedade onde algumas pessoas não têm essa consciência, né? E, enfim, aí nós temos que tomar de estratégias para aquele jardim sobreviver e para que as pessoas não estraguem. Então tu tem que saber, que tipo de planta eu vou colocar, e daí tu já tem que partir para, quem sabe, alguma coroazinha de Cristo para fazer uma proteção na beirada, né? Aí nós temos agaves com espinho, mas também tu não pode botar muito próximo do pedestre ali que vai passar, das pessoas que vão passar, para elas não se machucarem, põe mais longe, mas tem agave que dá um visual bonito no meio com a grama, íris que dá na sombra, né? Neomarica, né? Então a gente tem plantas que dão nesses ambientes mais hostis, assim, eu digo hostil porque não vai pegar chuva ali, né? Vai ser só a água da mangueira, porque é embaixo de um parapeito, então tu tem que saber as plantas que tu vai colocar naquele local, e isso vocês podem usar essas estratégias também para fazer o jardim de vocês na casa de vocês, ou vasos também, né? Mas como é que eu bolo um jardim, Marcelo? Como é que tu monta um jardim? Em primeiro lugar, eu tenho que visualizar e ver. Bate sol? Tá, bate sol. Dá grama? Dá. Então tá, vamos medir. Deu lá 30 metros quadrados de grama. Tô chutando, tá, no ar. Esses 30 metros quadrados, tu quer só grama ou tu quer fazer algum canteiro? Não, eu quero ter canteiro. Aí tu bola algum canteiro. Tu tem uma parede, né, que tu quer fechar com podocarpo. Vamos supor que essa parede aí tem, vamos botar 5 metros, tá? Vamos supor que tem 5 por 6, fecha os 30 metros quadrados. 5 de comprimento, 6 de largura, tá? 5 vezes 6, 30. Aí fecha os 30 metros quadrados. Desses 30 metros quadrados, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um muro com podocarpo. Aí tu vai lá, 6 metros. Vamos supor que tu usou mais um pouquinho, tu deixou um canteiro de 50 ali, né? 50 centímetros de largura para fazer essa linha de podocarpo. Aí ali tu já usou 3 metros, então te sobram 27 metros quadrados.
Ah, mas eu quero botar uma palmeira lá no canto, quero fazer um outro canteiro, que é na entrada, o canteiro é do lado esquerdo da minha casa, é na entrada ali, eu quero bolar lá no canto mais um canteiro. Daí tu vê se tu usou mais uns 2 metros, daí tu vai diminuindo. Aí conforme tu vai diminuindo, é o que tu vai precisar de grama para te finalizar o teu jardim. Então sempre tu tem que visualizar, olhar, ver se dá grama. Ah, mas se é seixo, se é grama preta, como é que eu calculo, né? A grama preta eu uso 2 caixas por metro quadrado. Caixaria, eu sempre uso 2 caixas por metro quadrado, né? Para ficar bem cheinho. Tem gente que usa 1,5 caixa, tem gente que usa 2,5 caixas, 3 caixas para plantar bem juntinho. Mas às vezes, dependendo da planta, não há necessidade. Geralmente eu uso 2 caixas por metro quadrado e fecha super bem. Isso tanto para flor, tanto para qualquer mudinhas de caixaria, aquelas mudinhas que vem em saquinho. Aqui em Porto Alegre vem 15 mudas por caixa, né? Então, geralmente eu uso 2 caixas por metro quadrado. Ah, o que é metro quadrado? É 1 por 1, né? Tu pega 1 metro de largura, 1 metro de comprimento. Isso dá 1 metro quadrado. Então, é essa medida que é feita. Ah, como é que eu vou medir cubagem de terra? É muito simples. Tu tem 5 por 6, tá? Que nem eu dei o exemplo ali, dá 30 metros quadrados. Tu quer botar 5 centímetros de terra, de altura, tu vai pegar 30 vezes 0,05. Aí vai te dar a cubagem de terra, que é 1,5 metros cúbicos de terra. Se eu quero botar 10 centímetros, dá 3 metros cúbicos de terra. Então é assim que funciona. A matemática tem que estar ao teu lado também, tu tem que saber um pouquinho de matemática. Mas é nada muito complicado, é tudo muito... e dá certo. E aí tu consegue montar o teu jardim, entendeu? Tu usando essas métricas, né? E usando, podocarpo, quantos são por metro linear? Aí é linear, é linha, né? Uma do ladinho da outra. Geralmente, eu ponho, quando eu quero botar bem juntinho também, depende do diâmetro do podocarpo, mas geralmente eles não vêm muito gordinho, eles vêm com um diâmetro aí de uns 30 a 35, às vezes nem isso, né? Então, dependendo, eu uso de 4 a 5 por metro, ou se o cliente não quer investir muito, 3, né? Então, de 3 a 5, dependendo da largura, isso um do ladinho do outro, né? Isso serve para murta, isso serve para uma série de plantas onde tu vai fazer uma cerca viva, onde tu vai fazer um murinho verde, assim, né? E acho que hoje eu acho que eu consegui esboçar bastante aqui para vocês. Vou tomar uma aguinha aqui, tá com a boca seca. Então é mais ou menos isso daí, pessoal. Na próxima live eu vou continuar dando sequência a esses números, tá? A esses números. Vou trazer plantas aqui para dentro de novo, plantas de jardim. Eu quero trabalhar muito em cima disso com vocês, e porque eu vejo que as pessoas têm dúvida, às vezes, em montar um jardim com pedriscos também. Ah, mas como eu calculo? Isso não é só dúvida de vocês, né? Eu tenho meus clientes também, às vezes, têm dúvida, né, a respeito disso. Então, o cálculo é simples, né? Tu fez o desenho ali, botou no papel, né? Botou no papel e vai diminuindo, como eu te falei. Ah, vou fazer o canteiro, vou fazer outro canteiro aqui. Aqui eu quero pedriscos, e tu vai diminuindo. E o que sobrar, tu põe grama ou põe forração, se é sombra, né? Uma forração de sombra. Então, pessoal, eu acho que eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, para não estender o nosso domingo aqui, né? Eu vou ver aqui o que tem de perguntas, se alguém perguntou alguma coisa. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, depois eu deixo essa live salva, se vocês tiverem alguma dúvida, ou como eu falei, se quiserem me chamar no direct, pode chamar, né, para tirar alguma dúvida, eu tiro com vocês. Às vezes tem pessoas que me pedem o meu contato para... Eu ainda eu não passo, às vezes, meu contato, porque eu tenho muitas coisas aqui em Porto Alegre, onde eu tenho a minha empresa, tenho uma série de coisas.
Aí eu não tenho como, então eu prefiro sempre aqui no direct que eu respondo vocês no direct, tá? Às vezes tem pessoas que querem fazer ligação de vídeo para me dar alguma explicação, como começar uma empresa, mas pode me chamar aqui no direct que eu respondo tudo aqui para vocês também. Pode dar dica de planta para floreira rasa na sacada com muita incidência de sol. O gerânio é uma ótima opção, né? Mas se tu não vai ter condições de molhar muito essa floreira, daqui a pouco tu pode entrar com um aspargo também, se tu queres um verde, né? O aspargo é uma planta muito resistente que aceita ambiente assim onde pega muito sol, sabe? É uma planta muito resistente que eu adoro muito, mas o gerânio também dá. Se tu queres flor, o gerânio dá, só tem que ter esse cuidado de fazer essa adubação e a rega, né? Se tu tem acesso, como molhar também, né? Mas o gerânio é muito resistente. Eu gosto muito do aspargo, eu uso muito aspargo aqui em Porto Alegre. Legal. Eu tô meio rouco, mas consegui falar tudo aqui que eu queria falar para vocês. Como eu estava dizendo, pessoal, vocês podem deixar depois aqui nos comentários, tá? Essa live vai ficar salva aqui e se vocês tiverem dúvidas, de novo, pode mandar ali que eu respondo para vocês, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de clicar no aviãozinho, enviar essa live aí para mais pessoas, clicar no sininho para receber as notificações, envie essa live para mais pessoas, né? Quem gosta de jardinagem, se você achou um assunto interessante, e se você conhece pessoas que gostam, também envie para mais pessoas aí para ter acesso ao conteúdo, ao nosso conteúdo, que eu acredito que eu acredito fielmente em mim e acredito fielmente que eu entrego para vocês aí um conteúdo de qualidade e sempre tento mostrar para vocês como não é complicado. Às vezes a gente só tem que virar a chavinha e ter jardim belíssimos nas nossas casas e a gente mesmo cuidar, nós mesmos cuidar do jardim, que às vezes a gente não consegue ter, ou pode ter o profissional, mas tu entender também da jardinagem, tu entender o que o profissional está fazendo ali também, isso é muito bom, né? É muito gostoso e daqui a pouco também tu interagir. Vou falar novamente, tem muitas pessoas que trabalham em escritórios, que trabalham em locais fechados, é muito importante vocês se conectarem com as plantas. Eu sempre vou bater nessa tecla porque eu sei o que eu estou falando, tá? É muito importante vocês se conectarem com as plantas, botar o pé na terra, botar a mão na terra. Mas eu tenho nojo de botar. Não pode. Tem que botar a mão na terra, tu tem que liberar essa energia, que às vezes a gente não sabe as coisas que acontecem com a gente porque a gente perdeu a nossa essência e porque nós nos deixamos de nos conectar com a natureza. Tá bom? Vou ficando por aqui e espero que todos tenham gostado. Um ótimo domingo a todos aí. Vai ficar salva a live aí, não esquece de deixar algum comentário ali. Um abraço a todos.